Fala pessoal, muito bom dia. Então, mais uma vez aqui para o nosso bate-papo matinal aí, nosso warm-up de mercado. Eu sou Alex Mendes e procuro trazer aqui algumas novidades para vocês no sentido de ajudar seu dia de trade. Tá? Primeiro destaque hoje que a gente poderia trazer, ontem tivemos, depois do fechamento do pregão, a divulgação de resultado de Apple. Tá? E divulgação de resultado de Apple trouxe como resultado, tá? O earning per share que veio acima, 2,23 do esperado, tá? E a estimativa de receita também que foi superada levemente, mas com esses resultados aqui divulgados, né? Quem quiser ver mais detalhes aí pode pesquisar um pouquinho melhor, mas com esses resultados, a Apple, no pós-market, né, começou uma trajetória que vocês podem ver aqui no gráfico de 5 minutos, um que andou absurdamente alto, né, altista, né, e que vai dando continuidade, dando para a gente agora, no pré-mercado, uma alta de 3,69, bastante expressivo. Tá? Até porque, considerarmos que ontem Apple fechou em 0,74 de baixa, tá, no dia da divulgação, ela agora já nos mostra que pode abrir com 3,54 de alta. Tá? Então, uma Big Tech aí que teve seu resultado divulgado ontem, fechamento do mercado, e que pode impulsionar aí o nosso dia aí por conta desse resultado. Tá? As demais, a gente pode ver aqui, passando rapidinho o mapa de calor, a gente pode ver que hoje o mercado acorda com um humor um pouquinho melhor, aparentemente, tá? Pelo menos no seu pré-market aí, o Microsoft vai se recuperando, tá? A Google vai subindo aí 0,5%, Meta vai subindo 0,5%, um pouquinho mais, Amazon 1%. Então a gente vê a Broadcom aqui, ó, que deu uma apanhada aí nos últimos dias, também vai subindo quase 2% já aí de pré-market, tá? O destaque negativo fica por conta da Nvidia, com 1,27 de queda. Eu acho que isso aqui, muito da Nvidia aqui, eu acho que além de alguns acharem que o preço de Nvidia poderia estar superestimado, vem da briga que está sendo travada aí no ambiente de inteligência artificial, que todo mundo deve estar acompanhando aí, entre Estados Unidos e China, e enfim, a gente tem vai ter que ter um desfecho aí nessa história toda, e a Nvidia é, com certeza, uma das principais afetadas aí por essas incertezas aí no mercado. Tesla hoje vai em 0,23 aí para cima, tá? Vamos ver até. É importante dar uma olhada nisso aqui mais próximo da hora da abertura, tá, pessoal? A gente olha agora o pré, mas antes da hora da abertura, mais próximo da hora da abertura, é importante dar uma olhada, porque isso daqui pode dar uma modificada em relação ao que a gente está vendo agora, para lá mais pertinho da hora da abertura. Tá? Dando uma olhada no dólar aqui, ainda não tinha aberto, o dólar se valorizou aí 0,15, tá? Vem subindo 0,15 aí, tá? A gente vê aqui realmente uma trajetória que vem respeitando uma LTA aqui, ó. A gente pode até deixar desenhado aqui no gráfico como referência pelo gráfico de 15 minutos, temos uma LTA aqui que vem sendo já respeitada com alguns toques. A gente pode até ajustar aqui um pouquinho para ficar melhorzinho, tá? E por enquanto seguimos nessa nossa tendência de alta aí no dólar, tá? Dando uma olhada um pouquinho mais no macro, a gente pode vir aqui no gráfico de 60 minutos, para dar uma ajeitada nele aqui e ver que a gente está realmente numa região de topo anterior, tá? Porém, tentando recuperar de uma pernada de baixa intensa, que houve aqui, ó, uma pernada de baixa grande, tá? Encontrou fundo aqui na retração de 50% de FIBO, que veio lá de trás, né? E agora o dólar vai tentando se recuperar aí, tentando alçar novos alvos aí para cima, tá? Estamos numa região de topo, muito cuidado aqui, estamos numa região de topo anterior, tá? Nos 60 minutos. Então é uma região que pode trazer alguma instabilidade aí, tá? Antes de ser rompida. Ela sendo rompida, ela joga o preço inicialmente aqui exatamente para cima da retração de 38 do FIBO, para se passar daqui vir buscar alvos maiores que seriam aqui a faixa de 109.500, 109.480, tá? Esse é o cenário macro aí do dólar, tá? No micro, né? Nos 5 minutos, para quem usar ele como referência, a gente segue numa pernadinha de alta, tá? O dólar se valorizou, teve um pulo aqui também às 17h35 de ontem, tá? E vem tendo uma trajetória de alta aí, tá?
na pré-abertura aqui exatamente do mercado europeu, às 4h45 da manhã, aqui no nosso horário. Tá? Então, dólar para cima. VIX para baixo, VIX, ó, se a gente pegar essa referência aqui de dólar com VIX, né, VIX para baixo, o que poderia estar nos sugerindo, tá? É um apetite para risco. Tá? VIX para baixo indicaria índices para cima, tá? Índices americanos para cima. E a gente pode verificar, o Nasdaq já vai subindo 0,94 aqui, ó, a gente já vai dar uma olhada nele, tá? Dow Jones 0,33 e S&P 0,61, confirmando, né, em parte, o que a gente acabou de ver no mapa de calor aqui do pré-market, tá? Confirmando em parte as nossas expectativas ali que a gente acabou de ver no pré-market, no nosso pré-market. Vamos dar uma passada pelo nosso calendário. Nosso calendário hoje tem alguns índices relevantes, lembrando que hoje é o último dia do mês de janeiro, então pode ter um pouquinho de volatilidade adicional por conta de ajustes de posições aí de institucionais. Então é importante prestar bastante atenção aí, porque o último dia do mês pode ficar tudo muito parado ou pode ter uma volatilidade grande por conta de ajuste de posição, tá? Hoje a gente tem o PCE às 10h30, tá? Com custos de empregados aqui. Tem um discurso aqui de um membro do Fed, que sempre o mercado fica de ouvido alerta aqui, né, para tentar capturar alguma informação subliminar que possa ser deixada, né? Então, alguma coisa alguma indicação, alguma expectativa que os discursos dos membros do Fed possam nos deixar, elas vão gerar uma reação de mercado. Às 10h30 ainda, né, GDP do Canadá, tá, que também é de bastante relevância para a gente, e o PCE, tá, PCE, tá, e que também personal income e personal spending, né, a gente está vendo aqui despesas pessoais e recebimentos pessoais, né. E às 11h45, o PMI, que também fecha praticamente a nossa agenda de sexta-feira, tá? Com um índice também de altíssima relevância para o mercado americano. Então, até 11h45, tá? A gente tem bastante, entre 10h30, tá? E 11h45, a gente tem bastante coisa para se preocupar aí, para prestar atenção. Tá? Agora às 10 vai sair alguns índices aqui, inclusive taxa de inflação da Alemanha. Tá? Isso aqui para quem opera DAX tem que estar de olho também, tá? Prestar atenção, principalmente quem opera o DAX, tá? Que deve causar algum tipo de reação lá no DAX às 10 horas agora. Tá? Próxima 1 hora aí está saindo esse índice. Então o calendário está coberto. Tá? É isso aí que a gente tinha. Vamos dar uma passada nos índices rapidamente. Queria começar logo com o nosso querido Nasdaq, lembrando que o mercado chinês, tá, continua parado, tá? Continua parado em função de paralisação lá por conta de feriado. Tá? Então, tanto esse China, o CN50, quanto o nosso HK, tá, seguem parado, o que nos tira um pouco de referência, tá, de lá. Tá? Então, voltando aqui ao Nasdaq, que vem subindo 1%, já quase, né, 1%, a gente pode ver que esse 1% se deve praticamente a uma abertura em gap, tá, e que veio se mantendo, respeitando as médias aí ao longo da madrugada. Tá, e agora a gente permanece numa situação de alta, uma alta que me parece consistente. Tá, e vamos dar uma olhadinha no macro também, que eu acho que é importante, porque a gente teve alguns detalhes aqui que vale ressaltar aqui no macro para vocês. Tá? Apesar de a gente estar sempre visando o day trade, mas olha aqui uma coisa interessante que dá para a gente perceber no macro, é o seguinte, tá? Se a gente pega um gráfico de 240 minutos, eu gosto bastante de olhar esse gráfico aqui, tá? Mas se a gente pega o gráfico de 240 minutos, tá? Fica muito nítido e claro que o Nasdaq está trabalhando dentro desse range aqui, ó, tá? Esse topo com esse fundo que chegou a ser perdido aqui, mas logo foi recuperado. E aqui, tá, no dia 27, um trap aqui
lindo, tá, em cima dele, e que tem essa linha azul aqui, ó, que é a mínima do mês anterior. Tá? Então, a mínima do mês anterior, que vem sendo respeitada fortemente, jogou o preço lá em cima. Isso aqui foi dia 27 de janeiro. Tá? E observa o dia de ontem, vamos dar um zoom aqui no dia de ontem, para vocês observarem, tá, que essa região aqui também, tá, essa região aqui também foi uma região muito importante que desde o dia 29, o mercado vem tentando perder e vem recuperando. Eles tentam perder e vem recuperando. E agora a gente teve uma quebra de máximas. Tá? Com essa alta aí que a gente teve ontem, tá? A gente teve uma quebra de máximas e vai seguindo no sentido de fechar esse espaço aqui, né, de fechar esse gap, pelo menos aqui no CFT. Tá? Estamos numa região de topo anterior, o que pode alçar a gente a 21.900, voltar a testar essa região aqui dos 21.900 brevemente. Tá? Isso é uma análise bem macro, tá? Bem macro mesmo. Se a gente cai por 60 minutos, fica mais fácil de visualizar. A gente vê que é o dia de ontem, ó, dia de ontem aqui, dia 30, foi um dia, né, majoritariamente de alta, porém com alguns sobe e desces aqui, ó, nos 60 minutos, tá? Mas agora a gente já tem um caminho livre para subir e talvez chegar aí no 21.900. Isso pelo nosso amigo Nasdaq, tá? S&P normalmente reage da mesma forma, né? Bastante semelhante, então não adianta, não é necessário a gente ficar quem fala de Nasdaq fala de S&P, então não precisa olhar um, a não ser quando tem alguma divergência entre um e outro. Voltando para o nosso padrão aqui de duas telas, aqui com o S&P a gente vê a situação parecida, como vocês já sabem, né? Médias alinhadas em posição altista, a gente vai procurar por operações na ponta da compra, exceto aqui que a gente está numa região de topo, né? Então o nosso indicador está falando para a gente que essa comprinha aqui ela está enfraquecendo. Então está na hora de fazer o quê? Está na hora de segurar a mão. Peraí, não é para entrar agora. Quem entrou lá embaixo vem carregando, tudo bem, vai continuar carregando, vai fazer algum mecanismo de proteção aqui, um trailing stop, alguma coisa assim. Mas quem não entrou, quem não está dentro, não é o momento adequado para fazer essa entrada aqui, não. Tá? A gente vê, inclusive, que os 5 minutos já está demonstrando aqui uma vontade de fazer uma correção. Tá? G40, que tem notícia daqui a pouco, tá? Vem tentando ganhar essa região aqui de 21.800, tá? Que a gente pode classificar como uma região de resistência por enquanto. Essa região vindo a ser rompida por conta de alguma notícia boa que possa acontecer e vira um suporte que, voltando a ser retestado, pode dar uma boa oportunidade de compra. Tá? A notícia vindo ruim, a perda dessa região aqui, ó, do gráfico, perda dessa região do 21.750 aqui, né, concomitantemente com a média de 80 aqui dos 5 minutos, pode desencadear uma boa pernada de baixo, uma boa oportunidade de venda. Tá? A gente percebe que ambos os tempos gráficos estão indicando sobrecompra no indicador, tá? No indicador estocástico. O que não quer dizer que seja para a gente sair vendendo, mas é um ponto de atenção para a gente observar. Tá? Mercado cripto hoje segue dentro de uma certa normalidade. Tá? O nosso cap vai aumentando, o fluxo está entrante, tá? O fluxo em alta, tá? O fluxo de grana para o mercado de cripto está em alta. Tá? Bitcoin caindo levemente aí 0,33 no dia, mas a gente vê que já rompeu uma LTB aqui no 15 minutos, tá? E já vai armando um possível pivôzinho de alta, rompendo aqui os 104.800, deve jogar o preço lá para cima se tudo correr bem. Tá? Metais, ouro está bem forte, tá? Bem forte mesmo na compra. Tá? Parece que não quer corrigir, né, por enquanto. Segue bastante forte aí já na faixa de 2.800, tá? A onça. Né? Estamos numa região de topo anterior, tá? Deixa eu só dar uma olhada nos 60 minutos aqui rapidamente para ter uma ideia um pouquinho melhor do macro do ouro. Mas realmente, superação aqui de, ó,
Aqui, ó, superação de topo anterior. Vinha trabalhando, ficou trabalhando dentro desse range aqui um bom tempo, tá? Nos 60 minutos. E agora vai marcando topo em cima de topo, tá? A gente vai vendo isso daí, respeitando bem a média, tá? Respeitando bem, fez uma lateralização aqui em topo, tá? E agora vai rompendo, tá? Esse rompimento aqui tem que ter cuidado, porque é um rompimento em topo, tá? Então a gente tem que prestar atenção, porque pode armar um falso rompimento aqui, tá? E o que acontece? Armadilhar todo mundo aqui que comprou com uma perda de mínima, tá? Esse candle aqui de 1 hora, se faz um candle aqui de rompimento que o pessoal resolve entrar, se for uma armadilha, a perda da mínima dele joga esse preço lá para baixo, porque a galera toda que veio comprando aqui, todo mundo que estava comprado vai começar a estopar, e essa galera comprada estopando, ele estopa vendendo. Então, intensifica, né, o fluxo de venda, jogando cada vez mais o preço para baixo. Tá? Então, é importante aí a gente ver claramente aqui uma lateralização em topo, que esperou a chegada da média de 20 períodos aí. Tá bom? Então, importantíssima essa análise aí no ouro. Para quem gosta de operar ouro, importantíssimo ter cuidado. Tá? Acho que tem muita gente esperando essa correção, e realmente pode ser que ela venha e que seja proveitosa aí para todo mundo. Tá? Dando uma passada aqui nos pares de moeda rapidamente, áudio USD. Se a gente olha pelo 15 aqui, ó, deu uma caída boa aqui, ó, ontem, ainda às 17h30, que andou aqui bem negativo, recuperou quase tudo, corrigiu de novo. Não precisa ficar explicando aqui, né, pessoal? Acho que todo mundo está acostumado aqui já com o sistema de trade aqui. Então, a gente está numa região aqui de fundo, aqui já marcou um fundinho aqui. Tudo indica que a gente pode estar fazendo, pelo gráfico de 15 minutos aqui, a gente pode, uma falha de topo aqui, tá? Uma falha de topo aqui, um teste dessa região aqui de rompimento anterior, com uma falha de topo, pode jogar a gente para alvos mais baixos, tá? É isso aí que a gente tem que estar de olho. Euro também apanhou bastante aí, ó, durante a abertura do mercado europeu aí, né? Logo na abertura aqui, ó, 4h40, 5 horas, a gente vê que deu uma apanhada bastante, agora vai dando uma descansada, vai dando uma lateralizada, mas para mim está bem feio ainda o 15 minutos, a gente no 15 minutos por baixo das duas médias, então, apesar de estar indicando um posicionamento de compra aqui no indicador, me parece que a perda dessa região de mínima aqui deve jogar o preço, pode jogar o preço mais para baixo. Então tem que tomar cuidado, ficar de olho no dólar também, né? Porque obviamente euro e dólar são inversamente correlacionados aí fortemente. Então tem que estar de olho aí, tá? Nosso áudio JPY aqui, que é um termômetrozinho aí de risco, a gente viu que ele veio subindo, voltou à média, armou um falso rompimento aqui, uma falsa perda de mínimo. Essa situação aqui é uma situação típica, né, de compra em cima da média de 80 períodos. Ó. A gente faz uma formação aqui de compra, tá, no candle, e já vai subindo aí, tá, respaldado pelo indicador e respaldado lá pelo nosso gráfico de 5 minutos também, que já tinha até antecipado essa compra. Tá? Petróleo, para fechar. Petróleo subiu, tá? Aqui, ó, subiu aí à noite, tá? Ontem também ainda, e agora vai caindo, tá? Encontrou topo aqui no 70,98, que eu acho que foi um nível até que a gente tinha comentado ontem, e agora, ó, já fez a perda da mínima e veio para baixo. Encontrou uma região de suporte aqui, tá? Pelo gráfico de 5 minutos a gente vê bem claramente, mas está sentindo aqui o peso dessa média de 80 aqui, tá? E pode ser que arme agora é uma decisão, né? Pode ser que arme um pullbackzinho para voltar a subir, ou a perda dessa região de mínimas aqui vai jogar ele mais para baixo. Eu acredito que possa ser um pullbackzinho, então ele vai lateralizar aqui durante mais um tempinho. Então muito cuidado aí, pessoal, o calendário está aí, já falei do calendário, voltem lá no calendário e dá mais uma revisada. Nosso dia de sexta-feira aí, não deixe de estragar, não estrague a sua semana por causa de um dia, tá? O mercado tem todo dia, muito importante vocês terem noção aí de gerenciamento de risco, tá? Cuidado, bons trades, bom dia a todos. Segunda-feira a gente volta, a gente se fala de novo. Um abraço aí, pessoal, bom fim de semana e bons trades.